Oi, gente! Olha eu aqui outra vez. E hoje eu vim aqui fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem quem foram os dois amigos que ajudaram Dom Pedro I na independência do Brasil? Não? Pois eu vou te contar. Todos nós sabemos que Dom Pedro I, ele era português, ele nasceu em Lisboa no dia 12 de outubro de 1798. Se ele estivesse vivo, ele iria completar 222 anos, né? E Dom Pedro I, ele era filho de Dom João VI e de Dona Carlota. Eles vieram aqui para o Brasil. E quando eles vieram aqui para o Brasil, Dom João, ele era o rei de Portugal, né? Por quê que ele era o rei? Porque o pai dele estava muito doente. E aí ele resolveu vir aqui no Brasil. E quando ele chegou aqui no Brasil, Dom Pedro I, ele tinha apenas 9 anos. E ele se apaixonou tanto pelo Brasil que ele ficou uma temporada. Mas aí ele foi obrigado a voltar para Portugal. Quando ele voltou para Portugal, ele deixou Dom Pedro I aqui, governando, né? E Dom Pedro I, ele era casado com Dona Leopoldina. Só que Dom Pedro I, ele era assim, um homem muito assim, muito nervoso. Ele não tinha muita paciência, não. Enquanto a esposa dele era um amor de pessoa. E ela conquistou a amizade do povo brasileiro. O povo brasileiro amava muito ela. E praticamente quem estava mesmo comandando mesmo o Brasil era ela. Porque ela tinha ideias magníficas, junto com o amigo José Bonifácio. Então, Dom Pedro I, ele precisou ir a São Paulo. Por quê? São Paulo estava assim, eles estavam pensando separar São Paulo dos estados do Brasil, né? E ele foi para São Paulo. E aí, quem ficou governando foi a esposa dele, que era a princesa Dona Leopoldina, né? Ela ficou sabendo de uma notícia que não agradou muito. Ela ficou sabendo que os portugueses vinham invadir aqui o Brasil, porque eles ficaram sabendo que Dom Pedro I não estava fazendo nada. Não estava fazendo nada. Então, eles estavam armando vir. Então, ela falou assim, não, ela teve uma ideia. Antes que eles venham, eu vou fazer um decreto, vou assinar a independência do Brasil. E foi o que ela fez. Foi no dia 2 de setembro, ela assinou, chamou o conselheiro e chamou José Bonifácio e contou tudo, né? E aí resolveram, entregou a carta para o conselheiro para ele ir atrás de Dom Pedro I. Aí ele foi, né, com soldados, foram até que ele encontrou Dom Pedro I. Quando ele encontrou Dom Pedro I, ele entregou a carta para Dom Pedro I. Aí Dom Pedro I foi, leu a carta. Assim que Dom Pedro I leu a carta, Dom Pedro I gritou: Independência ou morte! E sabe que dia foi esse? Foi no dia 7 de setembro de 1822, na margem do riacho Ipiranga. Hoje, o Brasil está completando 198 anos que é independente, que não pertence mais a Portugal. Então, a partir daquele dia, o Brasil, os laços de Portugal não existia mais, tá? Então, eu vim aqui hoje para homenagear o nosso Brasil. E hoje, eu, com essas duas lindas crianças, nós vamos cantar uma musiquinha para todas as crianças. Então, vamos prestar bem atenção, hein?
Hoje é 7 de setembro, olala, salva nossa independência, olala, neste dia, olala, o Brasil, olala, libertou-se de Portugal. Neste dia, olala, o Brasil, olala, libertou-se de Portugal. Foi José de Bonifácio, olala, que ajudou Dom Pedro I, olala. Hoje em dia, olala, o Brasil, olala, é um país livre como o ar. Hoje em dia, olala, o Brasil, olala, é um país livre como o ar. Viva a independência! Viva! Viva o nosso Brasil! Viva!